desenvolvimento, olha só. Você vai fazer a pergunta: qual é a ideia que eu vou defender? Como essa ideia acontece? Como provar que essa ideia acontece, que essa ideia acontece, que ela é real? Tá? São os 3 passos, olha. Tese, justificativa ou explicação e a legitimação. Então pensa nessas 3 perguntas. Ó, no parágrafo que eu vou ler agora, ele usou a estratégia de causa e consequência. Vou te mostrar isso. Usou a estratégia de causa e consequência. E pegou o seguinte: qual é a ideia? A negligência do governo. O que é extremamente comum no Enem, num problema social, você falar que o Estado não faz a parte dele. Tudo bem? Depois, como é que o governo negligencia? Como é que mostra essa negligência? Ele não garante os direitos constitucionais. Também extremamente comum para qualquer problema social. Certo? E como é que você prova isso? Você vai lá e cita a Constituição. Fala, a Constituição diz que você tem direito a isso. E o Estado te nega esse direito. É uma belíssima estratégia. Olha só como esse aluno fez o parágrafo dele. Vamos lá. Vermelho. É importante observar que a inércia governamental é uma das principais barreiras para a valorização dos povos tradicionais. Isso chama-se tese. Entendeu? Beleza? Tá vendo? Presta atenção aqui, ó. Ele começou com a tese. Sempre começa com a tese. Sempre começa com a ideia que você vai trabalhar. Por quê? Porque eu, como corretor, isso facilita a minha vida pra caramba. Eu tenho ideia, ó. O aluno X, então, vai escrever sobre isso. Facilita. Você quer deixar o corretor feliz? Acredite, você quer deixar o corretor bem feliz. Então, ajuda o corretor a entender a sua ideia. Joga a ideia. Professor, mas eu acabei de falar dessa ideia, lá na introdução não fica repetitivo? Fica sim, mas não tem problema. Tá? Segue essa estrutura, lembra? Projeto de texto. Depois ele fala assim, ó, nessa perspectiva, de acordo com a Constituição Brasileira de 88, é responsabilidade do Estado garantir a preservação e exaltação das comunidades nativas, incluindo medidas voltadas para a proteção de suas culturas. Isso aqui é a legitimação, ó. Tá vendo? Ele citou a Constituição como estava lá no projeto. Ó, eu vou citar a Constituição para dizer que isso é um direito constitucional. E agora olha só a estratégia. Ele primeiro citou a Constituição dizendo assim, todo mundo tem direito a isso. E depois fala, mas o Estado não faz. Olha aqui, ó. Aí ele fala assim, ó. Entretanto, olha que lindo. Entretanto, trabalha com oposição. Ele falou assim, tu tens um direito. Entretanto, isso não acontece. Então, reforça a ideia de negligência, ó. Entretanto, tal postulado é quebrado quando comparado à contemporaneidade. Mostrou, isso não acontece, ó. Agora ele vai falar, por que não acontece? Causa. Lembra que ele está usando a estratégia de causa e consequência? Olha a causa. Haja vista é uma conjunção, certo? Causal. Haja vista que a maioria dos povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, não possui seus direitos estabelecidos, a exemplo da demarcação de terras sendo perversamente abandonada por um governo que não oferece o suporte e os auxílios garantidos por lei. Ele usou uma estratégia interessante aqui, ó. Ele usou um exemplo para mostrar que realmente esse direito não é garantido. Então, na hora de ler, você fala assim, é verdade. Vamos ver a consequência? Por conseguinte, agora entrou a consequência, ó. Por conseguinte, a partir do momento que o Estado é passivo e negligente, você está notando que ele está reforçando a ideia da negligência? Ele está reforçando a tese dele a todo momento? Isso é lindo, gente. As autoridades são responsáveis tanto por estabelecer um equivocado cenário de quebra de direitos constitucionais, quanto por criar um errôneo quadro de desvalorização cultural da nação, já que as culturas das comunidades nativas representam o patrimônio de todos os brasileiros. Aqui ele reforçou a ideia de que, poxa, cultura é patrimônio, cultura deve ser preservada, cultura é identidade. Então, a partir do momento que você não investe na cultura, você está atentando contra os direitos constitucionais. Olha só que texto massa. E agora vem o pulo do gato. Olha que maravilhoso que ele fez. Ele lá no finalzinho, ele vai retomar a tese dele. Desse modo, a postura governamental vigente, negligência, acentua a negligência perante os povos naturais do país. Não foi a tese dele lá? Foi. Ele
trabalhou, explicou, relacionou, organizou, interpretou e no final falou: tá vendo? Tudo isso que eu falei reforça a ideia de que o Estado é negligente e atenta contra os povos naturais. Ó, que lindo texto, que parágrafo maravilhoso. E você lê e você tem toda a ideia de que ele foi totalmente organizado. Tem começo, meio e fim.